nos próximos capítulos da novela. Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Arda no seu quarto está revoltado ali com o Kenan. Nesse exato momento é quando ele mesmo entra, não bate nem na porta, já vai emburacando, e logo depois o Arda olha para ele revoltado e o Kenan diz a ele que pede desculpas porque não é correto entrar ali dentro de um quarto de um jovem sem bater antes, e ainda bem que ele não tá sem roupa, né? O Arda vai se levantando revoltado e pergunta ao Kenan se ele pode dizer o que ele quer dele. O Kenan fica olhando para todo o quarto e diz que isso é excelente e que o quarto dele está muito limpo, e é evidente ali que a mãe dele criou ele muito bem, né? O Arda não quer nem papo com ele e manda ele largar e ir embora agora mesmo do quarto dele fora. O Kenan diz a ele que ele não se comporte assim porque ele só veio ali para proteger ele. O Arda fica calado e o Kenan pergunta o porquê que ele está tratando ele dessa forma. O Arda, como já dito, não quer papo nenhum com o Kenan, bota o dedão pro lado dele ali e já disse que mandou ele ir embora do seu quarto, ele não quer ele ali e manda ele ir embora chamando ele de maldito. Só que o negócio do Kenan é ficar olhando pro cabelo do Arda e diz a ele que ele tá usando muito creme no cabelo dele ali, que ele vai ficar calvo muito rápido. Só que nesse exato momento, enquanto eles dois estão discutindo aí, é quando o Senmal chega dando um grito, chamando pelo Arda e chamando ele de maldito, dizendo que se ele for homem suficiente, que ele saia ali fora agora e venha encará-lo. O Arda olha um pouco de lado e também o Kenan fica olhando sem entender o que é que está acontecendo, e o Senmal começa a lhe gritar ainda mais forte, chamando ele de maldito, perguntando onde ele está e que ele saia ali agora mesmo. Só que olha pra aí como o Senmal ele é atrevido, ele continua chamando lá pelo Arda, dando todo tipo de grito, e os segurança do Kenan tudinho ali, ele se aproxima deles e diz que eles não se metam, fiquem quietinho ali. O Kenan, que tá brechando lá da janela, olha bem direitinho e pergunta ao Arda quem é esse bastardo. O Arda diz que isso aí é o Senmal, e o Senmal continua gritando, chamando pelo Arda, dizendo que se ele é homem suficiente, ele quer ele ali agora mesmo. O Arda não quer nem saber, vai até o lugar, e o Kenan, ao perceber que ele foi, diz que parece que esse jovem está metido em muitos problemas. E o Senmal, por sua vez, continua gritando, chamando o Arda de infeliz, e que se ele é homem suficiente, que não se esconda. O Arda então justamente faz isso, vai até ele lá, mas só para levar essa bugada no meio da cara. Mas mesmo assim ele vai, chega lá, perguntar ao Senmal o que é que ele está fazendo ali e chama ele de idiota. O Senmal diz que o único idiota que tem ali é ele mesmo, o Arda, e bota o dedão na cara do Arda, dizendo a ele que nunca mais quer ver ele ali rondando próximo da Sinep, que caso contrário, se ele inventar de fazer isso novamente, ele pode jurar que mata ele. O Arda então tenta crescer pro lado dele e pergunta o porquê que ele está ameaçando ele e quem ele acha que é. Só que o Senmal não quer nem saber, pega o Arda, dá uma sabugada com a cabeça ali na cara do Arda, e o Arda cai só o cangaço ali no chão. O Kenan chega, fica observando toda aquela cena, e o Senmal continua perguntando a ele se isso já não basta, se por acaso a vez que ele apunhalou ele ali, se por acaso isso já não basta, e pergunta a ele se ele vai querer mesmo que ele lhe mate. Então o Kenan acena para os segurança para que tire esse homem de perto do Arda. Então todos eles se aproximam, pega ele, e o Senmal fica todo perdido perguntando o que é que está acontecendo ali, ao mesmo tempo que a Auliá vem toda agoniada ao ver o Arda ali todo estourado no chão, e o Kenan diz a ela que por favor que ela fique quietinha ali e não se meta. Kenan, por sua vez, vai se aproximando do Senmal, eles dois ficam se olhando, e o Kenan olha bem sério para ele e diz a ele: agora você me diga quem você é, quem é você, menino lindo? O Senmal pergunta a ele o que é que está acontecendo, chama o Kenan de maldito e pergunta o que é que ele quer. Só que com o Kenan o buraco é mais embaixo. O Kenan então acena ali para que seus seguranças peguem esse menino, coloquem ele dentro do carro que vai resolver com ele em outro lugar e não ali. Então, feito um saco de batata, ele joga ele ali dentro do carro, e depois o Kenan vai se aproximando do Arda, estende as mãos pro Arda e pede a ele que se levante, e o Arda chama ele de maldito e manda ele sair de perto dele. O Kenan diz que tudo bem e que seja como ele quiser, só quer lembrar ele que se ele ficar muito tempo ali, vai dar dor no estômago dele. Vocês lembram que no último capítulo que aconteceu, o Kenan tinha dado a proposta de se casar com a Auliá para poder proteger ela de uma vez por todas, né? Então foi justamente isso que ele fez agora, se aproximou dela e chamou pelo seu nome e disse a ela que, por favor, só queria muito que ela pensasse bem direitinho na proposta que ele fez a ela. Depois ele sai e a Auliá vai se aproximando do Arda, chamando ele de filho querido, e então ele levanta a mão e diz a ela que não toque nele. Já com a Efsun, ela vem conversando com a Sultã, e a Sultã dizendo a ela que agora que a Auliá viu esse papel, vai deixar elas duas ali em paz, e a Efsun diz a ela que sim, mas que espera muito que ela não procure o Kenan, né?
A Sultã pergunta a ela qual é a culpa delas duas agora, porque não pediram para que elas se separassem do Arda, então foi isso que elas fizeram. A Efsun fica calada e a Sultã continua dizendo que se esses tontos não conseguem dar esse dinheiro para elas, que vergonha de família eles são, né? A Efsun diz a ela que a única coisa que ela não quer é que o Kenan venha ali e enterre eles novamente, né? A Sultã pede a ela que, por favor, que ela não fale mais nisso. Lá dentro do carro, agora o Kenan tá colocando um terror grande ali no Cemal, perguntando se de fato foi ele que fez aquilo com o Arda, se foi ele que golpeou o seu Arda amado, e o Cemal fica até tentando dar uma de braba ali com aquele monte de cabo ali do lado dele, e ele continua dizendo, chamando ele de maldito, que ele solte, e ele, o Kenan, continua falando que foi ele quem fez isso com o Arda, então agora mesmo eles vão fazer a mesma coisa com ele, ou tá pensando melhor se não mata ele, ou então fica ali golpeando até que ele morra. O Papa Sebo diz ao Kenan que eles podem fazer o que ele quiser, basta ele dar apenas a ordem. O Cemal pede para que, por favor, eles deixem ele em paz, e o Kenan diz a ele que ele fique tranquilo, já basta, por favor, né? A cena de imediato muda e vai lá para casa do Atés, que chega chamando pela Azul, que rapidamente tenta sair da banheira, escorrega e começa a gritar. Então o Atés escuta, vai até lá, vê ela jogada no chão, pergunta o que foi que aconteceu, e ela só fica chorando, e ele pergunta a ela se por acaso ela bateu a cabeça. Ela diz que não, que ele não se preocupe, que ela está bem, mas ele continua insistindo, perguntando se por acaso quer que chame uma ambulância e leve ela para o hospital. Ela diz que não, que por lá ela está bem. Ele pergunta a ela então o que foi que aconteceu, e ela diz que queria estar muito bem quando ele chegasse em casa. Ele percebe que ela bebeu e pergunta a ela se por acaso ela esqueceu tudo o que aconteceu justamente porque ela bebeu. Ela fica calada, chorando bastante, e ele diz a ela que ela tem que aprender que isso é um erro muito grande. Ela diz que ele tem que perdoar ela e que a vida dela sem um Duruk está muito vazia. Ele fica sem saber o que falar, e ela continua dizendo que não sabe como vai viver a vida sem o filho dela, e pede a ele que, por favor, que não fique assim aborrecido com ela. Ela coloca a cabeça no ombro dele, ele diz que está tudo bem, e depois ela pede que, por favor, que ele não deixe ela, e pergunta a ele se ele também vai deixar ela, né? Ele fica calado, não responde nada, e ela diz que fica muito assustada só em pensar ali que vai ficar sozinha. Ele diz a ela que ela pare de ficar pensando nessas coisas e que não chore mais. Ele pede a ela que, por favor, que ele suplique isso a ela. Então é aí que ela parece que tira onda de doido, olha pra ele e pergunta se por acaso eles podem ter outro filho, dar um irmão para o Duruk. Ele pergunta a ela o que foi que ela disse, do que é que ela está falando. Ela diz a ele que vamos ter outro bebê, coloca a mão no rosto dele e pergunta a ele o porquê que eles não podem ter outro filho. Ele tira a mão dela e diz a ela que, por favor, ela se comporte. Mas ela não quer nem saber, ela continua por cima de tudo ali, querendo ter outro filho, nem que seja à força com a Atés.